Cristo, o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que manifestou Cristo, está em você para reconhecer-se a si mesmo. Amém. É por isso que você tem de vir a Ele. Esse é o problema com a América hoje. Estas reuniões têm se estendido pelo país, de leste a oeste, norte e sul. É por essa razão que uma bomba atômica está colocada lá em posição para esta nação. É por essa razão que uma destruição está próxima. É porque as obras de Deus foram manifestadas e as pessoas se afastaram sem receber isto, porque elas não o querem. Elas estão envergonhadas dele. Elas não estão envergonhadas de sua igreja, não estão envergonhadas de sua religião, mas estão envergonhadas de Jesus Cristo. Quando os apóstolos deixaram sua igreja e receberam o batismo do Espírito Santo no Pentecostes, isto os fez cambalear como homens bêbados, falando em outras línguas, e se comportando dessa maneira, e saindo, e curando os enfermos e assim por diante. E eles foram chamados um bando de iletrados, pessoas ignorantes. A Bíblia diz: eles eram tanto ignorantes como iletrados. Mas eles perceberam que eles tinham estado com Jesus, porque agiam da mesma maneira que ele. Eles souberam que a vida dele estava neles, porque eles estavam fazendo as obras que ele fez. Jesus disse em São João 14:7, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí está. É por isso que temos de vir a Cristo hoje. Eu creio que Cristo virá em breve. Eu creio que estamos no final da estrada. Eu creio que as nações estão se rompendo. Eu creio que o tempo do fim está próximo. Eu sei que está. Francamente, eu absolutamente sei que está. Eu vou mais longe e digo, eu creio que sei disto. Estamos no final da estrada. Simplesmente quantos dias, quantos anos ou semanas? Eu não sei. Ninguém sabe. Nem mesmo Jesus. Ele disse, Deus o sabe somente. Eu não sei quando será, a que horas será, mas eu sei que será em breve porque estas são as coisas que devem acontecer logo antes da sua vinda. Deixe-me persuadi-lo esta noite, meu amigo que está fora de Cristo. Se você quer a fundação segura, o caminho, a verdade e a luz, aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e seja cheio do seu Espírito. Então, quando o seu Espírito começar a se mover, você conhecerá seu Espírito. Essa era a questão com eles, então. Eles ouviram. A mulher junto ao poço, ela sabia mais acerca de Deus do que metade dos pregadores daquele dia. Ora, tão logo ela ouviu, ele parecia um judeu comum, apenas um homem comum, e ele lhe disse, mulher, dá-me de beber. Ela disse, ora, não é costumeiro para vocês judeus pedirem tal coisa a samaritanos. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber? Eu te darei águas que tu não vens aqui para tirar. Ele foi falando com ela até que a discerniu, a entendeu o que estava errado com ela. Todos nós sabemos o que estava errado. Nós, americanos, cremos que ela era uma adúltera. Ela tinha 5 maridos e estava vivendo com o 6º. De modo que ele disse, vai, apanha teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste a verdade, tiveste 5. E aquele com quem estás vivendo não é teu marido. Disseste a verdade. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora nós sabemos quando o Messias vier, ele se dará a conhecer a nós dessa maneira. Sabemos que ele nos dirá estas coisas. Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ela deixou o cântaro e foi para a cidade. O que ela tinha feito? Ela tinha aceitado isto, a revelação quando veio a ela. Ela correu para a cidade e disse, vinde e vede um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Ela tinha aceitado isto. Aí está. Quando os fariseus e saduceus se viravam, diziam, ele é Beelzebu. Não queremos ter nada que ver com ele, porque eles tinham uma fundação, eles tinham um caminho. A Bíblia diz, há caminho que ao homem parece direito. O fim dele é o caminho da morte. Assim, não tome esse caminho que parece certo. Venha a Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador e seja cheio do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo começar a se mover entre vocês, você reconhecerá. Essa é a maneira de ser curado. Saber quem é o curador. Jesus Cristo é o curador. Como atuaria ele se viesse aqui esta noite para curá-lo? Ele atuaria da mesma maneira que atuou no passado. Uma mulher forçou sua passagem pela multidão e tocou sua veste. Ele voltou-se e disse, quem me tocou? E todos pararam. E ele olhou por ali até que a encontrou. E ele lhe disse que ela tinha um fluxo de sangue. E disse, tua fé te salvou. Aquele foi Jesus ontem, esse é Jesus hoje. Se ele é o mesmo ontem e eternamente. Você não pode crer nisso até que tenha recebido Cristo em você. Então ele testifica, ele mesmo, que é ele. Estão vendo o que quero dizer? Essa é a maneira de obtê-lo? É recebê-lo.
Há 7 razões por que nós deveríamos recebê-lo agora. Nós não podemos ir a nenhum outro, tu somente. Você não pode ir à igreja e conseguir isso. Eu não conheço uma denominação a qual você possa ir e conseguir isso. Eu não tenho nada contra a denominação. Mas muitas pessoas simplesmente pensam que, por pertencerem à igreja, isso é tudo o que tem de fazer. Você tem de vir a Jesus. Ele é o caminho, não a igreja. Ele é a verdade, não a igreja. Ele é a luz, não a igreja. Ele é a fundação, não uma fundação de igreja. Ele é a felicidade eterna, a vida eterna, a única realização permanente, a única transladação, o único caminho de se conhecer Deus, o único caminho de se ver a revelação, o único caminho de ser curado é vir a Ele. Você tem de vir a Ele e reconhecer e crer nele. Agora você diz, bem, irmão Branham, eu jamais vi obras como essas serem feitas. Bem, espero que vocês vejam isso. A reunião está agora mesmo por começar. Eu gostaria que vocês aqui que querem encontrá-lo, conhecê-lo, orassem para conhecê-lo. Quantos gostariam de conhecê-lo de modo que pudessem reconhecê-lo, se o espírito dele entrar na reunião? Levantem a mão. Digam, eu gostaria de conhecê-lo de tal maneira que eu reconheceria. Obrigado. Como você o reconheceria? Porque ele faria as mesmas obras que fez quando esteve aqui na Terra. Agora, São João 5,19, o que ele disse? Ele passou por um tanque de Betesda que tinha uma multidão de pessoas aleijadas e contorcidas. Jesus passou por 2.000 ou mais pessoas, passou por elas. Ele viu um homem deitado numa cama de lona, porque ele sabia, veja, ele o tinha visto antes. Ele tinha estado ali por todos estes anos. E ele disse, ele não era aleijado, ele podia andar. Ele disse, queres ficar são? Ele disse, não tenho ninguém para colocar-me na água. Quando estou vindo, alguém entra na minha frente, que pode andar mais depressa, entra primeiro. Ele disse, enquanto vou, desce outro antes de mim. Ele disse, toma tua cama e vai para tua casa. O homem apanhou sua cama e caminhou. Ele se afastou e deixou-os ali. Agora, isso não deu aparência muito boa, deu? Mas esse era Jesus, no coração. Por quê? Agora, se você continuar lendo outro versículo, o versículo 19, você entenderá por que ele fez isto. Quando o questionaram, ele disse, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o que ele vê o pai fazendo, isso faz o filho. Está vendo? Como o pai trabalha, eu trabalho até agora. Em outras palavras, o Pai me mostra uma visão, eu vejo o que Ele me diz para fazer, e eu digo somente o que Ele me diz para dizer. Eu somente faço aquilo que Ele me diz para fazer. Bem, essa é a fundação. Essa é a verdade. Esse é o caminho. Essa é a luz. Aleluia! Esse é Jesus! Você diz, eu nunca ouvi. Permitam-me dizer isto para encerrar. Há poucas semanas na Flórida, perto do Golfo do México, em algum lugar ali, ou em algum lugar nas Ilhas Keys, havia um médico, creio que era, que foi pescar. E ele contratou um velho guia que era tido como um guia muito bom, que saberia como levá-lo e trazê-lo das águas. E o velho guia apenas entrou no barco e desatracou, e se distanciou um pouco com seus remos e esperou um pouco. E não era dia ainda. E o sujeito começou a sentir aqueles estranhos ventos, da maneira como vem no oceano cada manhã, girando. Ele disse, ora essa. Ele começou a pensar, estamos flutuando em direção ao mar, a maré está nos levando. Ele viu o barco, parecia que estavam se movendo. Ele pensou, não quero falar com esse guia, mas seria melhor que eu dissesse alguma coisa. Ele ficou frenético. Ele disse, escute, senhor, estamos flutuando em direção ao mar, não estamos? Oh, ele disse, creio que não. Calmo, tranquilo. Pouco depois, ele notou o barco ainda indo para fora, nevoento e escuro. Ele disse, estamos flutuando em direção ao mar. Faça alguma coisa. Você é o guia. Faça alguma coisa. Apresse-se. Estamos indo para o mar. Por qual caminho voltamos? O velho guia, simplesmente tão calmo como podia estar, sentou-se ali e disse, bem, espere só um pouquinho. Haverá luz. Então saberemos onde estamos. Espere só um pouquinho. Que a verdadeira luz de Deus brilhe neste edifício esta noite. Então você verá onde está. Você verá por qual caminho ir depois disso. Oremos. Pai Celestial, está dito nas Escrituras, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Eu sou a porta do curral das ovelhas. Eu sou, eu sou, eu sou continuamente, até que tu finalmente terminaste por dizer, eu sou o que sou. Esse eu sou não era ontem nem amanhã, é sempre presente, o mesmo eu sou. Em cada era, em cada geração, por toda a eternidade ainda, eu sou. Agora tu ainda és esse grande eu sou. Não o eu era ou serei. Ainda assim tu eras e tu serás. Mas ainda assim, tu és sempre presente, eu sou. Não admira que o apóstolo tenha dito, para quem poderíamos ir, Senhor? Para quem poderíamos ir? Vemos-te fazer estas coisas. Sabemos que nenhum homem pode fazer estas coisas, se Deus não for com ele. Nicodemos declarou o mesmo. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Sabemos disto. Nós, fariseus, nós, membros da igreja, sabemos disto. Não podemos aceitar isto. Seremos postos para fora da igreja. Mas sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer as obras que fazes, a não ser que Deus fosse com ele. Verdadeiramente, Senhor, é a mesma coisa hoje. Tu és a mesma fundação, o mesmo caminho, a mesma verdade, a mesma luz, a mesma fundação. Tu és a mesma felicidade, tu és a mesma trasladação, tu és o mesmo em tudo. Tu és o mesmo ontem e hoje e eternamente, o mesmo que conhece os segredos do coração, o mesmo ontem e hoje eternamente, o mesmo curador, o mesmo salvador. Deus, pode haver pecadores aqui. 20 ou 30 mãos se levantaram faz pouco, quando perguntei quem gostaria de ver-te. Eu os deixo à espera, mais um pouquinho, no que diz respeito à minha última observação. Espere até que o filho brilhe, então você verá onde está. Não fique frenético. Não corra para fora da igreja. Não seja, diga, está muito quente para ficar sentado aqui mais tempo. Mas esperemos um pouquinho. Deixe o filho brilhar. Deixe a luz surgir. Deixe Jesus vir à cena e realizar e fazer como ele fez aqui quando esteve na terra. Então veremos por qual caminho ir. Concede isto, Pai. Pedimos isto no nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Sei que está quente, não temos muito tempo. Quantos creem que essas afirmações são verdadeiras? Não há outro caminho a tomar. Não há outro caminho. Bem, como pode ter certeza? Eu condenei a igreja como organização. Eu condenei a fundação sobre a qual ela está edificada, sobre a doutrina de bispos e assim por diante, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Porque eles não creem em cura divina, não creem no batismo do Espírito Santo, não creem nas doutrinas do Evangelho completo. A denominação deles, os pentecostais, estão de igual modo se afastando. Isso mesmo. Nazarenos, peregrinos da santidade, eles estão desviados, porque começaram a aceitar a doutrina do homem, religião de folha de figueira. Homem vagueando, para onde podemos ir? Serão vocês como os 70 que se desviaram? Ou serão como Pedro esta noite? Dirão, Senhor, para onde iríamos nós? A quem mais poderíamos ir? Temos visto que tu tens a palavra da luz eterna. Tu és o único que a tens. E Jesus é o único que tem sua alma em sua mão. Sua igreja não pode ajudá-lo. Cristo o ajuda. Onde você pode encontrar, ou alguma vez crer, ou ver uma fundação que possa realizar qualquer coisa após a morte? O que pode uma igreja fazer por você após a morte? O que pode uma igreja fazer por você quando os médicos o tenham desenganado? O que pode algum homem fazer por você quando a ciência médica o tenha virado de cabeça para baixo? Você comido por câncer? Não há nada. Mas há uma fundação, há um caminho, há uma luz, há um Deus, há um curador, há um salvador, há um que foi glorificado e ele está em nosso meio esta noite, porque ele prometeu que estaria. E ele disse, onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eles também farão as obras que eu faço. Um pouco e o mundo, isso é simplesmente a igreja, os de fora. Eles não me verão mais. Todavia, vós me vereis, porque eu, e qualquer um que alguma vez tenha feito o ensino de primeiro grau, sabe que eu é um pronome pessoal. Está vendo? Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E também fareis as obras que eu faço. E obras ele fez? Como o Pai lhe mostrava.
Essa é a razão porque eu disse na minha última afirmação, esperem. Eu não preguei para vocês em vão. Se Jesus não faz o que digo, o que a Bíblia diz que ele fez, o qual eu citei, a escritura que ele cumpriu, então eu lhe disse algo errado. Então a Bíblia está errada. Então vamos e encontremos a religião maometana. Encontremos Buda, alguma outra religião que seja verdadeira. Deixe-me dizer-lhe agora mesmo, irmão, antes que você comece, há somente um caminho, somente uma verdade, há somente uma religião que existe que pode provar que seu fundador ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Amém. Essa é a Igreja do Deus vivo. Ela é composta por metodistas, batistas, presbiterianos e tudo mais, nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais. Todo homem que nasceu no reino de Deus, que recebeu Jesus Cristo, está edificado sobre essa fundação e nunca poderá perecer, descansando nessa eterna esperança. Mesmo que venham a jogar terra no seu caixão daqui a uma semana, ainda assim, isto nunca lhe causará nenhum incômodo. Você simplesmente se muda deste velho edifício para um novo, isso é tudo. Isto o ressuscitará no último dia. Jesus Cristo é o único lugar a se ir. Eu me volto para Ele de todo o coração, com toda a minha força. Como seria se tivesse 500 mil, como tivemos em Bombaim, aqui nesta pequena congregação esta noite, de 150 pessoas, ou algo por volta disso, talvez menos, do mesmo modo, para descansar sobre Ele, para que Ele se manifeste de algum modo esta noite, que faça você compreender que Ele está aqui. Cartões de oração? Você deu algum? Isso mesmo. O irmão disse que distribuiu quantos? Irmão Ruddle, eu estava esperando esta noite realmente, mas está tão quente, as pessoas estariam aglomeradas e amontoadas aqui dentro, e assim por diante. Mas é isto. Eu suponho eles, como fiz primeiro. Eu queria ir apanhar minha esposa e passei de carro para ver quantos estavam aqui, e eu vi que estava cheio. Eu simplesmente retornei. Está vendo? Vim, fiz o retorno, voltei. Agora está quente, mas, só alguns, e então talvez tomemos mais alguns, e oremos por eles. Agora, eu não digo que o Senhor fará qualquer coisa notável para nós. Talvez Ele faça, talvez não, eu não sei. Agora, o que o irmão começou de um? Muito bem. Quem tem cartão de oração número 1? Por favor, levante a mão. Alguém com cartão de oração número 1. O irmão tem certeza disso? Número 1? Sinto muito. Muito bem, senhora, venha para cá. Número 2? Quem tem o número 2? Cartão de oração número 2, por favor, levante a mão. A garotinha... eu sinto muito. Cartão de oração número 2, por favor, levante a mão. Muito bem. Será que o cartão de oração número 2 não está aqui? A senhora. Muito bem. Venha para cá, senhora. Bem aqui. Número 3, olhem rapidamente agora. Talvez seja alguém surdo ou alguém que não possa se levantar. Número 3, levante a mão, por favor. Cartão de oração número 3. Muito bem, senhor. Eu conheço este homem. Muito bem. Número 4, levante a mão. Cartão de oração número 4. Alguém que tenha o cartão de oração número 4, por favor? Esta senhora aqui. Eu creio que conheço esta senhora, se não estou enganado. Creio que conheço. Número 4. Número 5, na parte de trás. Muito bem. Número 6, cartão de oração número 6. Muito bem. Número 7, cartão de oração 7. O cavalheiro vindo. Número 8, Billy. Você poderia descer e organizá-los de modo que tenham lugar para ficar ou alguma outra coisa? Número 9. Quem tem cartão de oração número 9? A senhora aqui. Muito bem. Número 8, muito bem. Número 9, quem tem o cartão de oração número 9? Olhem em volta. Alguém pode ser surdo. Número 9, será que saiu? Olhem em volta no seu... Escutem, todos que têm um cartão de oração na mão. Olhem em volta. Talvez seja alguém que não possa se levantar. Cartão de oração número 9. Não queremos passar ninguém por alto. Essa senhora aqui tem o número 9? Olhem. Não. Esse está bem distante. Número 9. Não venha, a menos que seu número seja chamado, por favor. Número 9. Eu conheço esta senhora, senhora Ford. A senhora tem cartão de oração número 9? Alguém veja. Talvez ela não possa ouvir. Jean, o irmão poderia descer aqui apenas um minuto e cuidar disto? Irmão Fred, venha aqui e ajude Billy um minuto. Muito bem. Número 10.
Quem tem o número 10? Número 9? Número 10? Onde estão todos? Muito bem, começaremos com estes, então tomaremos estes. Muito bem. Agora, quantos de vocês aí na fila de oração me conhecem? A irmã me conhece e ele me conhece. Muito bem. Quantos há aí na audiência que não me conhecem? E eu não conheço... Você sabe que eu não sei o que está errado com você e todavia está enfermo? Levante a mão. Muito bem. Muito bem. Agora, você que não me conhece e eu não o conheço, eu quero que você faça isto. Eu quero que você olhe aqui nessa direção e faça como essa mulher fez, enquanto estamos com esta pequena fila de oração. Agora vejam, essas pessoas estão enfermas. Eu não vejo nenhuma pessoa aleijada, mas essas pessoas estão enfermas. Agora, se elas necessitam de cura, bem, há somente um indivíduo que pode curá-las, que é Jesus Cristo. Um homem. Agora, como pode ele ter feito isto? Como ele faz isto? Porque você crê que ele já fez, porque você crê que ele fez. Agora, se ele vive, então ele ainda é o curador, está certo? Levantem a mão. Se ele ainda vive, ele ainda é o curador. Muito bem. Então, se ele puder provar que ele está vivo aqui esta noite, se ele puder provar para si mesmo. Agora, ele não pode estar aqui na forma de um corpo, porque seu corpo está sentado à destra de Deus. Quantos sabem disso? E sabem que o Espírito Santo, que estava nele, está de volta aqui, agora fazendo as mesmas obras que fez quando estava nele, o que ele disse. Muito bem. Agora, se ele fizer as mesmas obras que ele fez em nós, agora vocês que não têm cartões de oração e não me conhecem e levantaram a mão, vocês olhem nessa direção e digam: Senhor, creio que tu estás aqui e quero tocar tua veste. Porque a Bíblia diz que tu és agora mesmo um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das minhas debilidades. Estou enfermo e necessito de oração. E quero tocar tua veste. Então, fala através do irmão Branham e dize-me o que fazer. Apenas faça isso. Verifique se ele está aqui ou não. Quem é o primeiro na fila de oração? Muito bem. É a senhora... a senhora na cadeira aqui? Muito bem. Muito bem. Em primeiro lugar, eu creio que eu não a conheço. Acho que não. Somos desconhecidos um para o outro. Somos desconhecidos. Muito bem. Agora aqui está uma mulher que eu não conheço. Eu não sei nada a seu respeito. Nunca a vi em minha vida. Ela é uma desconhecida para mim. E estamos aqui como um quadro, exatamente como foi na Bíblia. Aqui um homem e uma mulher se encontram, como em São João 4. Você quer lê-lo? Jesus encontrou uma mulher junto ao poço. E ele nunca a havia visto, e ela nunca o havia visto antes. Assim ele disse: mulher, dá-me de beber. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com seu espírito. E ela disse: não é costumeiro para os judeus pedirem tais coisas aos samaritanos. Não nos comunicamos. Ele disse: vai, toma o teu marido e vem cá. Ela disse: não tenho marido. Disse: isso mesmo, tiveste 5. Aquele com quem estás vivendo não é teu. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Agora sabemos, nós, samaritanos, sabemos que quando o Messias vier, ele nos falará estas coisas. Mas quem és tu? Ele disse: eu o sou, eu que falo contigo. E ela correu, contou para toda a cidade: vinde, vede um homem que me disse as coisas que eu tenho feito, ou algo a seu respeito. Não é este o Messias? Bem, se esse foi o sinal do Messias naquele dia, e ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, não seria o mesmo hoje como foi então? Não faria ele a mesma coisa? Quantos de vocês neste edifício, pecadores ou não, creriam nisto se ele o fizesse da mesma maneira? Deixe-nos ver sua mão. Agora, aqui está a minha mão. Que saiba, eu nunca vi esta mulher em toda a minha vida. Ela está aqui em pé, dizendo obrigada, Jesus. Talvez seja uma cristã. Talvez não seja. Há muitas pessoas que dizem obrigado, Jesus, que nada sabem acerca dele. Muitas delas, está vendo? Ele disse: muitos virão a mim naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, eu nunca nem ao menos vos conheci, disse ele. Agora, se Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente, e ele está aqui em nosso meio, se eu puder me humilhar diante dele para me submeter a ele, então ele operaria através de mim, do modo como fez com seu... Deus operará através de mim, como fez através de Jesus, com a mulher junto ao poço, está certo? Agora, aqui estamos, ambos nunca vimos um ao outro. Isto faria todos vocês crer? Isto fortaleceria a fé de vocês? Então, se ele está aqui, se ele está vivo, então ele ainda é o seu Salvador, ainda o seu curador, está certo?
Agora, vejam se ele o fará. Agora, Deus, isto está em tuas mãos agora. O resto pertence a ti, porque sabemos que o homem não pode fazer estas coisas, tem de vir de ti. Por favor, Pai, esta noite, para benefício das pessoas que estão assentadas aqui, para a glória do Evangelho, permite que isto seja feito esta noite, Pai, para que as pessoas possam saber que Tu ainda permaneces Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente, e que as trevas que talvez estejam em alguns dos seus corações agora, não sabendo, conjecturando, tendo dúvidas, se é possível. Those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys